Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos comentar nosso segundo texto bíblico que nós encontramos em Provérbios 27 e 28. O Provérbio 27 começa dizendo, no verso 2, irmão: Louvem-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não teus lábios. Então nós vemos, louvem-te o estranho e não a tua boca. A maioria das pessoas que se orgulham, né? Às vezes jura até uma falsa humildade, dizer, não, eu sou humilde, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho, eu posso, eu quero. Irmão, essas pessoas que se louvam a si mesmo, dizendo que é, né? E que tem, não é bem-aventurado. É bom o homem e a mulher a quem outra pessoa louva. Pessoa que diz, a irmã fulana é uma boa pessoa, irmão ciclano é uma boa pessoa. Quando várias pessoas disserem que você é bom, na verdade você é. Agora, se você ficar toda a vida achando que é bom, que é o melhor, que é a melhor, então dificilmente isso vai ser importante. O importante é que outra pessoa te louve, não a sua própria boca, não é? Meu amado irmão, o verso 5 diz, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Muitas vezes a pessoa tem amor encoberto, tem respeito, vê a pessoa errando, mas não repreende. E a pessoa continua errando, que não, eu amo fulano, não vou repreender. Não, a pessoa que ama, ele chega com respeito, chama a pessoa e mostra onde está o erro. Porque quando houve um dos pais da igreja que diz, prefiro os meus inimigos que mostram os erros do que os meus amigos que encobrem as minhas falhas, não é? Então é bom, desde a hora que a gente tem a prudência para saber chegar e dizer. O verso 6 diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos dos que aborrecem são enganosos. Então, ferida feita por quem ama, quer dizer, muitas vezes é uma repreensão de um amigo, de um colega, a gente chama, mostra um erro com prudência, para não magoar, para não ferir. São feridas que muitas vezes ficam, mas como diz aqui o verso, né? Que fiéis são as feridas feitas pelo que ama, não é do que os beijos daqueles que nos aborrecem, o beijo falso e mentiroso. É melhor ser ferido pelo amigo que nos ama para fazer o bem, do que o elogio daqueles que nos enganam com as suas mentiras, não é? O verso 7, irmão, de que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para uma alma faminta até o amargo é doce. Tem muitas vezes a gente está farto de alimento de casa, vive uma boa vida com o marido, com a esposa com o esposo, pai com o filho, trabalho na igreja, vida ministerial. A alma está farta e a gente começa a desprezar o que a gente tem. Enquanto isso, tem outras pessoas querendo aquela posição e aquela situação que nós estamos passando e não conseguem. Quantas vezes a gente despreza coisas valorosas, né, irmão? Para buscar vantagem, olhar, acha que a vida do outro é melhor. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para a alma faminta até o amargo é doce. Quantas vezes a comida a gente acha ruim, a vida que a gente vive, e outros querendo aquela vida que a gente vive, não é? Meus amados irmãos, nós vamos dar mais uma voltinha, vamos andar mais aqui o versículo, né? De o que? Vamos já para o verso 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração no teu gado. Isso é uma palavra para todo mundo. Pode ser para o marido, para cuidar da mulher, dos seus filhos, uma mulher para cuidar do seu marido, dos seus filhos, de líder de departamento para cuidar do seu rebanho, de pastor para cuidar da sua ovelha, porque nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, que ele diz que vai haver riqueza, a riqueza não dura para sempre, né? A coroa de geração em geração, mas aquele que pastoreia, que cuide, ele vai ter leite, ele vai ter comida, ele vai ter queijo, né? E tudo do rebanho que ele cuida, não é? O verso 28 diz assim, o verso 3, o homem pobre que oprime outro pobre, é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Não já pensou um pobre oprimindo outro pobre? Mas tem tanto pobre orgulhoso querendo oprimir outro pobre, não pode chegar a uma situação, né, irmão? Uma situação melhor que vai oprimir, que o sangue do Senhor nos cubra. O verso 6, irmão, diz, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o caminho do perverso, ainda que seja rico. É melhor o pobre na sua sinceridade do que a perversidade, a riqueza adquirida com maldade. Então é melhor. O verso 8 diz, o que aumenta a sua fazenda com usuras ou ozena, ajunta para o que se compadece do pobre. Então nós vemos que não há futuro. Ozenas, meus amados irmãos, usura,
vantagem sobre outras pessoas, aumentar a riqueza explorando pessoas, não tem vantagem, pelo contrário, a pessoa morre e tudo fica para os que fazem o bem. O verso 13 diz: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus amados irmãos, nós sabemos que pecado não envelhece, pecado não envelhece. Não, o pecado da minha infância, quando eu aceitei Jesus, eu pedi perdão e ele perdoou. Mas se eu não me arrependi, ainda me alegro com isso, ainda me satisfaço, ainda fico contando vantagem, é como que esse pecado não tenha sido perdoado. Não é bom reviver esse momento da infância pecaminoso e achar que aquilo foi vantagem. Devemos confessar esses pecados. Também não podemos deixar que esses pecados nos oprimam e impeçam da gente ter comunhão com Deus, não. A partir da hora que você crê em Jesus, se arrependeu, não deixa mais que eles te oprimam, tá bom? Mas aí os pecados que eu cometi depois que eu estou dentro da igreja, que eu sou crente, eu digo que sou crente, mas já cometi pecado, sei que estou em pecado, continuo cobrindo o pecado, muitas vezes tomando Santa Ceia, ou deixando de tomar a Santa Ceia, dentro da igreja eu vou prosperar, eu vou crescer? Não. A Bíblia diz: quem cobra as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, e a misericórdia dele é a causa de não ser consumido. Irmão, nós não podemos ficar dentro da igreja pecando e tomando a Santa Ceia. Nem podemos viver pecando para não tomar a Santa Ceia. E não podemos viver encobrindo transgressões, porque o salmista Davi disse: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Confessei-te o meu pecado e a minha transgressão não encobri. Né? E nós vemos que a partir daí o salmista Davi, ele foi aliviado, porque o pecado é um peso pesado que o homem carrega. Então, irmão, não há prosperidade espiritual, mesmo que tenha prosperidade material, vai ser passageira, vai ter um fim, porque a verdadeira prosperidade é a prosperidade espiritual. Então, quem cobra as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Outra coisa linda aqui, o verso 21, ter respeito à aparência de pessoa não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Muitas vezes, irmão, a gente tem respeito pela aparência, porque a pessoa é mais bonita, porque é rico, porque tem título, ou porque é amigo da gente, sabendo que a pessoa está injusta, está fazendo coisa errada e a gente dizendo que ele está certo. Às vezes é o nosso filho, às vezes é a nossa filha, mas nós sabemos, meus amados irmãos, que Eli pecou por causa disso, que ele sabia que os filhos dele estavam pecando, mas não disciplinou os filhos dele, simplesmente aconselhou e deixou ele no ministério, dentro da igreja, fazendo coisa errada. E nós vemos que morreu Eli, os filhos, a mulher, tudo num dia só, porque ele deveria ter disciplinado e não somente aconselhado seus filhos. Então, ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevarica. Então, irmão, respeito, receber vantagem, receber dinheiro, presente para beneficiar alguém na justiça, no juízo, ou fazer acepção de pessoa, é condenável diante de Deus, não é? Então, meus amados irmãos, outra coisa aqui, o verso 24, aquele que rouba o seu pai ou a sua mãe e de não há transgressão, o companheiro é do destruidor. Tem muita gente roubando o pai e a mãe, irmão, pegando o cartão do pai, da mãe, tirando o dinheiro dele, pegando a sua mãe, comendo o dinheiro da sua aposentadoria, joga o seu pai e sua mãe lá para dentro de um quarto, ou para um centro de confiança de idosos. Amado irmão, isso está certo, não. O pai e a mãe têm que ser amados. O dinheiro dele é para alimentar ele bem, cuidar da saúde dele, e não para sustentar neto, filho, bisneto dentro de casa. E aí nós sabemos, meus amados irmãos, que até pessoa que rouba ainda diz que não é pecado, mas a Bíblia diz que aquele que rouba seu pai e a sua mãe e diz não é pecado, é companheiro do destruidor. Não tem outro companheiro para ele. Que Deus abençoe os irmãos.